quais são as vantagens e as desvantagens das redes sociais. Eu acho que as redes sociais estão a fazer exatamente o oposto, estão a fazer com que nós estejamos cada vez mais isolados e cada vez mais afastados das pessoas. Nós temos muito aquela coisa de ter que tentar, pelo menos profissionalmente, seguir o algoritmo, tentar descobrir uma fórmula. Isso é impossível. Mas a nova função do Instagram, que a pessoa pode resetar o seu algoritmo e reiniciar uma vida nas redes. Sim. Eu fiz isso. E o TikTok é uma gente que me assusta. Eu não tenho, pessoalmente. Respeito, tenho amigos que têm, só não tenho à minha frente. O que é que te assusta em A concreto? violência disto, de está a acontecer uma coisa, está a acontecer outra coisa, está a acontecer uma coisa, está o senhor a gritar comigo. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Não, bem. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas! Neste episódio de entradas vamos falar sobre o quê, Gonçalo? Quais as vantagens e desvantagens das redes sociais? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Entradas. E então vamos aqui começar a nossa discussão. Vamos começar com uma pergunta que é: quais são as vantagens e as desvantagens das redes sociais? Olá, sou o William Cantu, tenho 33 anos, sou professor investigador nas áreas de cultura e estou aqui para perceber um bocadinho mais da relação das redes sociais com as identidades individuais. Nos dias de hoje, o que é que vocês acham? Para começar, para não Começar, descansar, não é que temos que começar. eu assumo. Acho que tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Às vezes acho que não consigo ser um pouco redutora quando se quer só essa dinâmica, mas partido inicialmente. Acho que a vantagem é óbvia, que seja pessoas de outros lados, de outros mundos, de outros países, de outros continentes, que de repente conseguem estar juntos, ou conseguem comunicar de alguma forma. Olá, eu sou o Francisco Assis, tenho 25 anos, sou investigador e raramente uso redes sociais. As vantagens é que há pessoas de vários lados, vários países, vários continentes, vários mundos que se conseguem comunicar. E acho que criou um ecossistema de comunicação que nós nunca tínhamos visto, não estávamos prontos, talvez, e estamos um pouco a selecionar problemas novos, ou problemas antigos que foram criados, ou questões novas que foram introduzidas. A questão de rede, não é? A questão de rede, sim, todas as consequências disso que nós vemos no discurso político, no discurso social, na forma como nos relacionamos, todos sabemos os catchphrases. E cá começando nós. Ok. E vocês? Sim, acho que é das principais vantagens, concordo. Tu tens vantagens e desvantagens. A principal vantagem é que conseguimos todos falar melhor uns com os outros. Olá, sou Filipe Ligeiro, tenho 28 anos e estou a coordenar a área digital das rádios da RTP. A minha posição aqui acaba por ser um 50-50, acho que 50% tem que existir literacia por parte dos jovens e por parte também do público que está a utilizar redes sociais, e atribuo os outros 50% ao nível de culpa, neste caso das plataformas, por quererem fixar os jovens e as pessoas e ficam ali naquela bolha e naquele círculo sem fim. Portanto, acho que é o 50-50, sim. Desvantagens, acho que também existem várias, e acho que está mais relacionado com o que é que nós fazemos com as redes sociais. Acho que tem mais a ver com o indivíduo em si e não tanto com as plataformas, neste caso com as redes sociais. E, portanto, depende se eu quero passar uma hora a scrollar no Instagram ou se quero aproveitar essa hora para fazer uma videochamada no Instagram com um amigo. Portanto, está sempre ao nosso dispor. Portanto, tem as duas coisas, mas acho que depende sempre da pessoa em si, do indivíduo. Eu não concordo com o que tu dizes. Eu não acho que neste momento tenha a ver com o indivíduo. Olá, o meu nome é Miguel Partidário, tenho 28 anos, sou ator, realizador e encenador e a minha posição neste debate é que as redes sociais existem, vão continuar a existir, mas que nós temos de mudá-las, temos de fazer com que elas funcionem melhor para as pessoas. A rede social hoje em dia está já desenhada de modo a provocar uma adição e a fazer com que nós acabemos por scrollar, ficar absolutamente engajados e perdidos num conjunto de conteúdos. Inclusivamente, as redes sociais hoje em dia mostram muito pouco de conteúdos que sejam de amigos nossos. Mostram cada vez mais conteúdos, inclusivamente páginas que nós não seguimos e que a rede social escolhe por nós esse interesse. Eu acho que as redes sociais estão a fazer exatamente o oposto. Estão a fazer com que nós estejamos cada vez mais isolados e cada vez mais afastados das pessoas. Por outro lado, há um aspecto muito positivo das redes sociais, que é, se nós pensarmos no discurso ao longo dos anos e nas relações de poder ao longo dos anos, quem detinha o discurso era quem detinha o poder.
E ao longo da história, nós vimos, por exemplo, com a criação de novos meios de comunicação, seja através da imprensa, que era cara, seja através depois dos canais de televisão, dos canais de rádio, quem conseguia definir quem falava era quem conseguia definir quem é que tinha poder. E nós temos visto com as redes sociais que o poder, de certo modo, se democratizou. Pessoas saídas do nada, sem nenhum tipo de relação, conseguiram tornar-se influencers, influentes, conseguiram passar a ser ouvidos. Qualquer um de nós, teoricamente, se dominar o algoritmo, consegue chegar até lá. Mas hoje em dia, quantos gatekeepers inéticos é que já estão colocados nas redes sociais que fazem com que uma pessoa, para conseguir chegar lá e vingar e tornar-se nessa pessoa influente, não tenha em determinados momentos também de ir vendendo a alma ao diabo e ceder a determinadas coisas que não estão corretas. E essa é uma questão também muito relevante. Sim. Isso é interessante, porque a questão do poder é algo que ficou muito marcado no teu discurso para mim, porque o poder anteriormente, né, ou seja, nos primórdios das redes sociais, era quem comunicava, a forma que comunicava, ele foi migrando para uma questão, se calhar até financeira, não é? De quem paga mais tem mais audiência, e logo aí é um falso poder, porque óbvio que as pessoas que não têm capacidades financeiras, né, de pagar o sistema, não conseguem audiências, mas hoje em dia é algo muito mais curioso, que é o algoritmo que nós não controlamos, que ainda é um mistério da sociedade hoje em dia, parece, não é? O algoritmo. O algoritmo tem regras específicas. Uma das regras é quanto mais polémico tu fores, mais alcance tu tens. A pessoa não tem necessariamente de pagar para conseguir ter alcance. Claro que há pessoas que o fazem e que alicerçam o seu sucesso com base nisso. Mas há muita gente que consegue chegar lá e que, essencialmente, quando consegue ter um conteúdo polémico, um conteúdo que gere... E polémica é muita coisa, sim, não é? Polémica é muita coisa. Por bem e por mal. Mas, no geral, e quando nós falamos, por exemplo, do ponto de vista social, do ponto de vista político, qualquer conteúdo que seja um conteúdo polémico, divisivo, conteúdos de ódio, conteúdos populistas, conteúdos que gerem comentários, partilhas, nem que seja um comentário a dizer isso é falso, e nós vimos isto muito na política, determinadas pessoas que conseguem chegar lá, conseguem alcance, por alimentarem polémica, por alimentarem ódio, divisão e esse conflito constante na sociedade. E a questão do poder também foi uma coisa que foi mudando. Acho que todos nós nos lembramos da Primavera Árabe e de tudo que foi no Egito e na Líbia, onde as redes sociais tiveram um papel determinante. E na altura, nas universidades, em 2012, falava-se dar ao Twitter o Prémio Nobel da Paz, coisas assim do género. Então houve muito este positivismo da rede social e dessa democratização do discurso, mas pessoas mais novas que nós, tudo o que conheceram na vida são Gamergate, são a Cambridge Analytica, os escândalos ou as manipulações. Então acho que isso também, veja, essa democratização do poder, hoje em dia já, ou pelo menos já mais as pessoas encaram as redes sociais, que isso é quase a mesma coisa do passado, um bocado provocador, a ideia de democratizar o poder, ou pelo menos não é uma coisa tão assente no discurso popular hoje em dia, porque tudo que muitas gerações que conhece é as redes sociais como uma fonte de grandes desvalos do mundo. Mesmo essa vertente até se perdeu. Sim, eu acho que também não é possível dominar o algoritmo. Ou seja, estás a ter uma versão muito simplista até da coisa. Depende também da rede social em si. Essa versão das polémicas funciona mais no Facebook. Tens pessoas mais velhas que não estão tão literadas ao nível da questão técnica de como é que se utiliza as redes sociais, então acabam por cair no Facebook. Cada vez que fazes mais comentários, aquilo sobe em termos de ranking. No Instagram isso já não acontece tanto. Ou seja, não é assim tão fácil de prever que só polémicas é que vão trazer algum tipo de interação. Ou seja, no caso do TikTok, por exemplo, se tu fores adepto de ginásio, isto aconteceu, comecei a entrar no ginásio, era um novo mundo para mim, de repente, passado um bocadinho, sabia todos os exercícios do ginásio graças ao TikTok. Ou seja, essa pressão do algoritmo de repente a pessoa chega e é direcionada, isso não acontece. Ou seja, eu, pelo menos quando faço as minhas pesquisas, eu sei que eu próprio vou direcionar a rede social para o que quero e não quero. E tenho a opção até de clicar e dizer que não gosto de ver este conteúdo, e ele sugere-me outras coisas, ou então vai em busca daquilo que eu pretendo. Ou seja, acho que não se pode analisar assim as redes sociais de algo tão fácil, porque há aqui pequenos meandros, e então surgir para o algoritmo é global e ele é que... é diferente de rede social, claro. Sim. E não, isso é interessante, porque aqui leva aqui para uma questão que nossa primeira questão,
surpresa. Deixa-me só dizer uma coisa e lançar aqui uma provocação. Tu dizes que o Facebook é neste momento talvez a rede social mais propícia a esse tipo de manipulação, mas o discurso de ódio estatisticamente é muito maior no Twitter. O Twitter é a rede menos censurada que existe, o X é a rede menos censurada que existe no momento. De resto, o maior conteúdo que neste momento até se produz do ponto de vista político são vídeos, e o Facebook ainda não é, por eleição, a rede do vídeo, que continua a ser uma rede que continua a funcionar bastante bem, blocos maiores de texto. Tu vês hoje em dia partidos políticos mais radicais a investir brutalmente no Instagram e a lançar conteúdos em vídeo, em catadupa, a emitir opiniões falsas no Instagram. E é também no Instagram que tu neste momento, hoje em dia, vês maiores discussões nas caixas de comentários, mais até do que no Facebook. Basta ires ver uma publicação polémica no Expresso, no Público, em qualquer órgão de comunicação social. Não é uma questão de discordância, vais ver o alcance, o número de comentários, o número de gostos, comentários raivosos, reações raivosas, e no Instagram neste momento está muito maior do que o Facebook. Portanto, as pessoas migraram ao longo dos últimos anos do Facebook para o Instagram. Uma coisa que tinha a ver E há na geração mais nova, nas gerações provavelmente da nossa e abaixo da nossa, opiniões. Somos as primeiras gerações que conseguem ser, desde os tempos da Segunda Guerra Mundial e da emergência do fascismo, são as primeiras gerações que conseguem ter opiniões mais conservadoras do que as gerações acima das suas. E essa é uma geração que maioritariamente consome no Instagram mais do que no Facebook. Exatamente, as gerações mais novas, exatamente que são. Mas curiosamente, as que mais comentam são gerações mais velhas associadas a um Facebook. E aí causa a tal divisão e a tal questão política também. Que existe. E acho que não se pode esquecer que a cultura vai mudando, não é? Claro. Sabe, portanto, nós vamos nos adaptando a outras redes, não é? Se havia um período que nós estamos a olhar e o hi-fi também tempo, de repente o Facebook, o Instagram e o TikTok, e enfim, e logo onde é que vamos parar? Portanto, há também aqui uma adaptação de existência de redes, há uma adaptação do próprio algoritmo, que eu acho que vai mudando, não é sempre o mesmo, mas o que é interessante é que também tem muita ligação com aquilo que o Miguel falou, é a questão aqui que disse, que nós temos é a seguinte: há publicidade que vemos durante o scroll que nos obriga a parar. Significa que passamos demasiado tempo nas redes sociais? Como é que nós vivemos a questão do tempo nas redes? Porque se há mais comentário, se há mais relação entre as pessoas nas redes, se há mais gostos, se há mais, enfim, interação. Nós temos vindo a passar mais tempo imerso nas redes ou não? Se calhar não. No meu caso, no meu caso não, já passei muito mais tempo em redes sociais, eu era um grande fã do Twitter. Até há uns anos percebi que efetivamente eu passava lá demasiado tempo. É a grande questão, é Twitter ou é X? Não, de altura era Twitter, eu fui antes da aquisição, bem antes da aquisição, pelo meu bar, um visionário. Mas eu sentia mesmo, eu passo aqui imenso tempo, não ganho absolutamente nada de Twitter. O meu tempo pode ser passado a fazer muitas outras coisas, e então, fechei a conta, honestamente não me arrependo, e não significa que pontualmente não vá, se é alguma coisa, algum evento, alguma coisa que eu queira ver de ações, ou queira perceber o que é que as pessoas estão a achar disto, o que é o discurso, assim, globalmente, e ver o que é que está trending no Twitter, mas é mesmo muito, muito pontual. Mas eu acho que é quase consensual, até para as pessoas que gostam mesmo muito de redes sociais, que se passa demasiado tempo em redes sociais. Tem se aumentado o tempo que se gasta nas redes. Tem se aumentado porque a oferta é muito maior, as coisas que acontecem nas redes sociais em muita maior escala, é muito mais, às vezes, é visualmente estimulante, é vivo, provoca-nos reações positivas ao corpo naquele momento. Ou negativas, que são bem positivas. Prazos também, sim. Não, é mesmo aquela noção das pessoas gostarem de ver coisas que as irritam, não sei o quê, toda essa. Mas o que eu quero dizer que era sobre. A questão do tempo. Nós somos mais tempo ou não, como é que nos quer oferecem? Vamos reparar. Nós, a partir, por exemplo, do Instagram, conseguimos falar com os amigos, conseguimos fazer videochamadas, conseguimos ver posts, conseguimos comentar e até já conseguimos fazer compras através. Portanto, é assim.
Ou seja, acaba por substituir se calhar aqui um bocadinho até lojas online, etc. Temos tudo numa só plataforma. E para eu dizer que eram momentos culturais. Se calhar aquela ideia de conversa do water cooler, que é o que se fala com o colega de trabalho, onde se está a buscar água ou um café, e fala se calhar de uma série, fala-se não sei quem, muitas vezes diz, pá, viste este post, viste aquilo, viste o que aquela pessoa disse, também substitui um bocado o que é comum entre todos nós. Eu fiz esse exercício por acaso outro dia de pensar porque é que eu uso redes sociais. E de facto foi uma das conclusões a que eu cheguei, uma introspeção, que foi de facto essa conexão com o mundo de notícias, por exemplo. Que já não há aquela prática, quando eu era pequeno, a família juntava-se depois de jantar, a ver o telejornal, a ver qualquer coisa na televisão, e isso foi-se perdendo um bocadinho. Então sinto que é uma conexão, não é? Que as redes nos trazem com o mundo. Com os meus alunos eu faço muito isso, que é, eu costumo dizer-lhes que já não é preciso fazer pesquisa, comprar um voo e ir se calhar para Milão para ver uma feira. Nós conseguimos estar em casa e ver alguém que está lá, fazer um streaming. Não é igual, é verdade, não é igual. Mas pelo menos dá um acesso que se calhar não se tinha, não é? E eu acho que tem bem essa capacidade de nos conectar aqui com algumas esferas do mundo que nós não tínhamos. Mas aqui a questão é, estamos a passar mais tempo ou não? Eu acho que sim, não é? Talvez não, depende. O que é que achas? Eu acho que nós estamos a passar demasiado tempo enquanto sociedade. Tenho independente, para o bem e para o mal, assim, estamos mais tempo lá. Sim. Tenho um amigo encenador, que é o João André, que é também professor e que uma vez fez uma pergunta aos seus alunos sobre a quantidade de tempo que passavam em média, naquela estatística média diária de quantas horas passam no telemóvel, e registou os resultados dos alunos depois deles virem de férias. Eu não me lembro exatamente dos valores em concreto de todos e qual é que seria a média, mas eu lembro-me de olhar para aquela imagem que ele publicou de 20 alunos, no qual a grande maioria tinha passado durante as férias mais de 2 dígitos, mais de 10 horas no telemóvel diariamente. Isto é assustador. A rede social, o algoritmo é programado por pessoas, por seres humanos que tomam decisões, e a questão é quanto é que essas decisões são decisões éticas ou quanto é que são decisões que favorecem o produto, a empresa. Quanto mais tempo as pessoas passarem na rede social, mais dinheiro a empresa está a ganhar. O designer que inventou que inventou o scroll infinito, porque antigamente nós scrollávamos e chegávamos a um ponto em que era preciso dizer press for more, carrega para ver mais mensagens. E isso era um gatekeep, um alerta para as pessoas, tipo, já viste suficiente, agora vai fazer outra coisa. A partir do momento em que eles removeram isso, as pessoas passaram a gastar cada vez mais tempo e cada vez mais tempo e cada vez mais tempo. A pergunta é se a publicidade é um gatekeep, se a publicidade nos ajuda a perceber, olha, chegaste à publicidade, para lá com isto. Eu acredito que para uma grande minoria de pessoas, e uma enorme minoria de pessoas, isso possa funcionar porque não querem ver a publicidade. Mas a publicidade hoje em dia já é tão indistinguível do conteúdo e do entretenimento que a maioria das pessoas passa pela publicidade e nem se dá conta que estão a tentar vender alguma coisa. Promoções pagas? E não só as promoções pagas, porque se tu tens um determinado interesse que é comercializável, roupa, tu segues na rede social e estás a ver peças de roupa, coisas que te interessam, tu não entendes, não compreendes aquilo como estarem-te a tentar vender. É só no teu interesse. E a rede social supostamente o que faz é descobre os nossos interesses e alimenta-nos os nossos interesses. Mas eu não sei se vocês já repararam que alimenta particularmente os interesses que são comercializáveis. Eu durante muitos anos tentei enganar o meu algoritmo das redes sociais. O que é que eu fazia? Eu consumia, né? E chegava a um ponto em que percebia que ele me estava a mostrar coisas que eu não queria ver, coisas que me eram um pouco interessantes. Então, eu ia a tudo o que era páginas de fotografia, de cinema, de arte, de design, de cultura, etc, etc. E andava a pôr gosto e andava a fazer comentários, a treinar o algoritmo. E ele ali, durante um determinado período, mostrava-me aquilo. Só que ao fim de um mês, ele já me voltava para outro tipo de conteúdos muito mais supérfluos, muito mais desinteressantes e todos eles altamente comercializáveis. E a rede social está feita para isso. No fundo, a rede social é apenas um novo repertório de publicidade. É para isto que elas existem. É isso que elas vendem. É isso que as pessoas pagam
E eu não sei se vocês viram o novo, não é assim tão nova, que acho que já tem um ano, mas a nova função do Instagram, que a pessoa pode resetar o seu algoritmo e reiniciar uma vida nas redes. Eu fiz isso. Já fiz. Confesso-vos que me senti assim a nadar num bar sem horizonte. Maravilhoso. Não foi. Eu senti-me a ver coisas tão estranhas. Parecia que me tinham tirado de facto do meu meio. Foi uma sensação muito estranha de descalçar-me completamente. Mas de facto fez-me perceber que, pera lá, eu conseguia afastar-me um pouco das redes porque não me identificava. Então tinha muito da minha questão identitária na própria rede. Depois lá voltou ao sítio, porque pronto, não é? Mal estaríamos. Temos aqui uma pergunta que é muito interessante, tem a ver com o futuro das redes, que é: qual é a maior ameaça ao futuro das redes sociais? A inteligência artificial, a regulação dos governos ou o cansaço dos utilizadores? Qual é a maior ameaça? Eu acho que vai ser sempre um cansaço. As pessoas, por mais manipuláveis que sejam, principalmente, cada uma tem pessoas que falam consumidor, que nós somos treinados para ser. O consumidor cansa-se. O produto pode estar desenhado para ser o mais eficiente, o mais estimulante. Eu acho que eventualmente as pessoas, por exemplo, eu tenho visto, recentemente eu ando em Lisboa recentemente e pensando nesse encerramento, é feito para ser a melhor sessão de sempre de Lisboa, enfim, e vi, por exemplo, artigos recentes sobre de organizações de festivais, do Tribeca, do Film Festival, de outras zonas que dizem que cada vez mais vêm pessoas mais jovens a irem ao cinema porque estão fartas de estar no telemóvel e estão ali, e tipo, uma reportagem recente tem que dizer que as pessoas mais jovens se sentiam, com 25 anos, as pessoas mais jovens não é sempre mais novas, mas que sentiam-se bem estar num espaço em que era suposto não estarem no telemóvel, tipo pelo meio que dá a volta. E a altura, que é da falta da morte do cinema e de uma data de espaços partilhados, de repente as pessoas pensam, estou farto do Instagram, vou ir em Lisboa. Deve ser por experiência, amigos meus, nada ligados ao meio. Consegui convencê-los, ainda querem se ver, é giro, tipo, este filme, os islandês, não sei o que, eles, bora, por que não? E as pessoas, ou seja, eu acho que eventualmente a bolha vai rebentar. Eventualmente pode ser daqui a 50 anos, daqui a 50, mas eu acho que também nada é eterno e mesmo as maiores hegemonias comerciais. Esperamos que seja de algo no cansaço das pessoas. Não, exatamente, acho que é o cansaço. Tal para mim, trabalho com redes sociais, passado não posso tirar o dia todo, trabalho com redes sociais, chego a casa, encosto o telemóvel e não quero nem todos ver o Instagram, não consigo, não consigo. Sim. Mas de navegar entre fichos pessoais, profissionais, é sempre um terror. Tá bom. Mas acho que é sem dúvida o cansaço, e acho também que é um bocadinho geracional. Porque se pensarmos, por exemplo, na parte da moda, agora estamos a ver a moda dos anos 80 que, por exemplo, está a voltar. Ou seja, nós já andamos e depois voltamos. Eu acho que tem muito a ver também com os jovens já terem nascido quase ligados a um telemóvel, a ter uma rede social, às tantas também muito cedo, e que neste momento agora, é enough, não é? Mas passado, se calhar, daqui a uns anos podem ver um outro potencial ou lançar uma nova ferramenta que os vai fazer captar e os vai querer que eles estejam de volta às redes sociais. Portanto, acho que é um bocadinho sobre até fases. E acho que as redes sociais, a Meta, TikTok, sentem a pressão de terem que desenvolver novos produtos para continuar a cativar não só os que estão, mas outras gerações que já tinham abandonado completamente. Ou seja, temos um Instagram que lançou agora aquela coisa das fotografias instantâneas, um bocadinho como o Be Real, não é? Sim. Ou seja, de uma outra geração de repente viu ali uma oportunidade para passar à rede social. Portanto, acho que não gostava de trabalhar numa rede social porque é isso é interessante, porque há a questão das modas, não é? Que são eventos culturais, enfim, que vêm e que vão. Depois há os modismos, que é muito essa questão de algo que ganha um pico de atenção, de disseminação social e depois desaparece. Parece, pelo menos, até agora, só o tempo a dizer, mas que os instantes do Insta sejam assim modismos, não é? Portanto, aquilo desaparece e depois toda a gente esqueceu, que foi o que aconteceu com o Be Real. Mas, por outro lado, também é curioso ver que
houve algumas redes que tentaram um revival e que não funcionou, não é? Nomeadamente o MSN, não sei se isso é do vosso tempo, não? O chat, não é? Que lá criou uma nova app e não funcionou. Por isso é curioso como as pessoas podem ver a rede de muitas maneiras. Por um lado pode ser um meio de comunicação, por outro lado pode ser ali uma esfera onde elas estão, não é? Mas no caso do MSN, ou seja, a necessidade já estava suprimida Com outros chats, exatamente. tipo no Instagram ou no Facebook. Sim, o Facebook de certo modo matou. Eu acho que o problema, o que poderá ser a maior crise para as redes sociais são as próprias redes sociais. No fundo, a situação do que tu estás a relatar não é um descontentamento geral das pessoas para com a rede social, é um descontentamento de um nicho de pessoas que está disponível para ir ao cinema. A maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas, inclusivamente por estar tão habituadas ao attention spam de um peixe de quem vê um conteúdo de 7 em 7 segundos e scrolla para o próximo, e eu vejo isso porque tenho alunos de cinema, eles dizem que não conseguem ficar sentados durante 1h30 a ver Quantas pessoas estão no cinema e ainda estão com telefones ligados? É verdade, já fiz esse exercício. E aí o que tu estás a relatar é um caso muito específico de uma minoria de pessoas para quem a rede social não está a chegar lá. Ora, o Instagram inicialmente foi criado para ser uma rede social, um repertório de fotografias e de imagens de qualidade. E a grande diferença do Instagram era que tinha um software de edição, um programa de edição embutido na rede social, de muita qualidade para imagens tiradas com telemóvel. E foi assim que o Instagram se tornou muito limitado, 12 filtros ou alguma coisa do género. Na altura era a melhor coisa que havia. E, portanto, era uma rede social de fotografia, para vermos imagens que nos apelassem. Hoje em dia, passados estes anos todos, é uma rede social perfeitamente banal, entre aspas, no que toca à profundidade desses conteúdos e desses interesses. E as pessoas que tenham interesses, de certo modo, mais elaborados, que necessitem de outro tipo de estímulo intelectual, o que acontece é que mais tarde ou mais cedo estão a fugir e estão a cansar-se da rede social porque é tudo de consumo muito rápido e muito instantâneo. E massivo, sim, não é? Sim. Eu acho que o Instagram antigamente era muito aquela questão do... quase como ter uma máquina analógica, era o processo de tirar uma fotografia, mas depois escolher um filtro, não é? Imortalizar um feed, portanto o feed era pensado estrategicamente, e eu lembro-me perfeitamente, porque eu estou a dizer isso, porque eu lembro-me perfeitamente quando é que eu comecei a refletir sobre o cansaço que eu estava a ter com as redes, que foi quando os vídeos passaram a entrar no Insta, não sei se vocês se lembram, e eu pensei, pronto, lá se foi o Insta. Tem que ser a TikTokização do... Exatamente. Esta questão do conteúdo, do algoritmo que é feito para nós e que, portanto, nos alimenta consoante os nossos interesses, é falaciosa. Se nós formos ver, eu fiz há uns tempos com os alunos meus um exercício de, pessoal, abram o vosso Instagram, venham aqui à área do pesquisar e vejam o tipo de conteúdos que vos aparece. Isto supostamente é o vosso perfil, é aquilo que o algoritmo diz que é interessante para vocês. Eu venho aqui e aparece-me política, ok, cultura, ok, aparece-me futebol, porque sou homem e, portanto, devo gostar de futebol. Eu não vi 1 minuto de um jogo de futebol durante este ano inteiro. Não vi 1 minuto de um jogo de futebol. Eu fazia este exercício com os meus alunos e os resultados eram invariáveis. Os rapazes tinham carros, motas, desporto e raparigas em biquíni. As ideologias que são por detrás, não é? E as raparigas tinham roupa, peças de bijuteria, de colares, pulseiras e raparigas em biquíni. A única constante era raparigas em biquíni que aparecia aos rapazes e às raparigas. E depois eu tentávamos perceber que havia não só estes padrões de género, mas sobretudo as pessoas que eram a exceção a este tipo de conteúdos eram pessoas que tinham algum interesse muito forte, muito específico, mas estes conteúdos apareciam invariavelmente aos rapazes e às raparigas. Ora, quando perguntado a um aluno quais são os seus interesses, alguém que não soubesse responder os seus interesses, porque há sempre quem diga, gosto muito de anime, gosto muito de cinema, gosto muito de música de um determinado género, gosto muito de moda, mas quem não sabia muito bem responder os seus interesses, eram aqueles a quem apareciam mais este tipo de conteúdos. Ou seja,
Exato. Portanto, a rede social define por nós um bocado aquilo que nós supostamente devemos gostar. E eu acho que a dado momento nós devemos colocar-nos essa questão, quanto é que nós também não estamos a ser incentivados a determinados padrões de consumo por ela. No dia a seguir eu me ter casado, a primeira coisa que o Instagram me começou a mostrar foi bebés. E no dia em que eu anunciei no Instagram que eu e a minha mulher nos íamos casar, começaram-nos a aparecer quintas, brindes de casamento, ideias para casamento, mas tudo coisas comercializáveis. Anéis e anunciaram, porque depois há aquele dito popular. Parece que nos estão a ouvir e começa a aparecer alguma coisa, não é? Mas, por exemplo, e de facto é preocupante. A plataforma molda o consumidor mais do que considera a igualdade da plataforma. Mas só retomando, tentando não desviar demasiado da conversa, havendo esta fuga inicial, mesmo seja muito nicho. Eu vou ser uma pessoa otimista, porque senão o quê? Não é? Eu vou fazer o quê? Mas esta fuga inicial não pode indicar, ou não parece haver a possibilidade de mais pessoas, mais cedo, mais tarde, porque é um produto e os produtos raramente são eternos. Porque as coisas mais imbatíveis do mundo, as coisas que parecem que são inalcançáveis, volta e meia, e às vezes são quedas a pique que ninguém percebe. E muito bem porquê, e de repente o consumidor já não está a aderir a isto. E agora o que é que fazemos? Pode vir algo pior, espero que não, mas eu não sei, mas gosto de encarar isto como tudo passa. Mas tens sempre as necessidades, se formos analisar, são sempre as mesmas. Eles utilizam essas necessidades. Sim, mas eu acho que chega num ponto em que já exprimiste tudo, já não mais sumo. Eu acho que as redes sociais são como a escrita, a roda, a imprensa, o computador, a internet. Todas estas invenções, quando surgiram, houve críticas. Quando surgiu a escrita, achava-se que o ser humano ia perder a capacidade da memória. Quando surgiu a roda, achava-se que o ser humano ia perder a capacidade de andar. Críticas semelhantes foram feitas à imprensa, à internet, etc. E a rede social existe e vai continuar a existir. Elas vão continuar a existir. E a tendência é cada vez mais para o monopólio de que determinadas redes sociais se mantenham e perpetuem ao longo dos anos. Por tantas tentativas que tenha havido de acabar com o Facebook, a verdade é que o Facebook, enquanto meta, tem sobrevivido. E o Mark Zuckerberg, em particular, nunca deixou morrer o seu bebê. Portanto, o Facebook tem um espaço, o Instagram tem um espaço. Obrigado, o Facebook. Exato. Às vezes, em mercados que pensamos que tem. Eles nem vão acabar. O que nós temos de nos assegurar é que existe um uso ético das redes sociais. E isso passa pela regulamentação das redes sociais. Tem de haver, ativamente por parte dos governos, um conjunto de leis que determinem que as redes sociais obedecem aos valores democráticos. Porque se as redes sociais continuarem a incentivar discursos agressivos, discursos polémicos, discursos divisionistas, se as redes sociais continuarem a segmentar-nos em determinados gostos e determinados interesses, fazem com que nós nos fechemos num conjunto de ideologias e de formas de pensar e não sejamos confrontados com ideias diferentes, com visões diferentes, com outras formas de ver o mundo. Estamos fechados na nossa bolha de homem branco, mulher negra, pessoa do meio corporate, pessoa homossexual, e cada um está fechado em si sem um contacto com o outro. A manosfera, que é um conceito muito forte que agora surgiu, um retrocesso do ponto de vista dos direitos das mulheres e uma cultura machista que surgiu no mundo recentemente, surgiu graças às redes sociais e esse fechamento. E se nós não nos confrontamos com ideias diferentes na rede social, a rede social não está a ser democrática. Mas eu concordo. Não está a criar esse contraponto. Mas até que ponto é que eu, enquanto pessoa individual, também não posso questionar sobre o facto de estar só a ver as mesmas coisas e tentar procurar. E as pessoas fazem isso. Sim. Pois, mas Filipe, eu vou responder essa questão com esta próxima, que eu acho que é muito interessante. É possível hoje em dia ter uma vida social e profissional normal sem redes sociais? Não. Não. Eu diria que não. Mas tens. Eu tenho redes sociais. Okay. Mas não utilizas. Eu tinha Instagram que foi criado por outra pessoa e já por outra pessoa durante algum tempo. Isto é verdade. Alguém controla a tua identidade. Eu tinha uma gestora, que ela era profissional de redes sociais, ela era gestora da minha conta. Uau. Porque ela fazia confusão não ter. E depois eu curiosamente, fui trabalhar para uma agência de comunicação e comecei a trabalhar com o Instagram, tive de pedir a conta de volta porque de repente tinha de... Ou seja, literalmente para a minha vida profissional eu precisava ter uma conta.
Ora, eu pessoalmente tenho amigos em muitas zonas do país e uma prática comum que nós temos é, depois de um dia de trabalho, tipo 9h30, e jogarmos alguma coisa, algum videojogo. E por isso usamos plataformas de Skype, Discord, coisas do género. Eu vou contar isso como rede social, imagino, mas o meu uso, neste caso especificamente, é literalmente, é como se podia ser um telefone, para estar a ligar a alguém. O Discord. Eu disse, Não, o Discord é uma rede social. Sim, exato. Mas depende, porque eu também já usei muito, quando era mais novo, usava mesmo muito redes sociais, achei uma coisa que lá está, eu fiz esse julgamento para mim e disse, não. Mas o Discord pode ser uma plataforma de eu vou ligar ao meu amigo para podermos jogar onde ele tem, como também pode ser uma plataforma de eu vou ver o que é que as pessoas estão a falar, eu vou ver o que é que se está a falar nestes interesses, eu vou comentar, portanto também, mesmo as redes sociais têm os disparos. Então, eu acho que é muito difícil a forma como se combinam coisas, e no meu caso específico há uma disparidade geográfica. Mas no momento, como é que vocês usam as redes sociais para trabalhar? Eu a trabalho não uso tanto, mas para coisas criativas, quando ocasionalmente escrevo alguns games ou assim, e quando tenho algum tipo de sucesso profissional ou quero promover alguma coisa, eu faço o post, olhem, fui a este concurso e fui em segundo, coisa assim do género. Uma autopromoção. Uma autopromoção, Ok. sim. Mas que me dá vontade de vomitar-se, que eu odeio. E o LinkedIn, eu ainda não entrei a sério no LinkedIn, estou muito orgulhoso de dizer que tive esta depressão, ainda não entrei por aí, mas acho que também é uma pessoa meio empurrada. Há uma forma de escrever do Já nem é só isso, o LinkedIn. Mas já é uma loucura. Mas trabalhas muito com redes. Sim, portanto, muito. Não dá para não ter uma rede social hoje em Exato, dia. sei lá, acho que sinto um bocadinho de pressão também em ter que, pelo menos, ter um perfil cuidado, digamos assim. Isso é interessante. Mas utilizo a plataforma a meu favor, ou seja, só mostro, eu tenho a plena consciência que eu só mostro aquilo que eu quero mostrar. E a persona que quer construir, quando a pessoa acede ao meu perfil. Ou seja, então há uma identidade que é tua e há uma identidade que tu constróis como da maneira que queres que os outros te vejam. Os meus amigos chegados sou se calhar a pessoa mais diferente, mais brincalhona, mais fora. Isso muda de rede para rede? És uma pessoa no Instagram e depois és outra pessoa no TikTok? Não, posso dizer que o TikTok é assim, utilizo muito, faço muitas edições para TikTok, só recentemente é que lancei um vlog, por exemplo. E acho que isto também é questão mais geracional também por aí, que é eu próprio, quando entrei para a rede social, é muito mais publicações de fotografia e não era tanto a questão da parte de vídeo. Ou seja, eu não tenho lá vontade. Nós não estamos nativo, de repente agora vou-me gravar e com o microfone e vou fazer aqui um conteúdo. Pronto. Ou seja, acho que isso também contribuiu para que o meu TikTok seja muito mais passivo e não esteja a dar a mesma coisa. Desculpa, mas estás a dizer, ou seja, o TikTok, as coisas enquanto a pessoa que publica, não é? Exato. Consome. Ok. Ou seja, consumo muito mais. Eu sou apaixonado pelo TikTok no sentido de algoritmo. Acho que é dos algoritmos mais fascinantes e que mais oportunidades dá, que é eu nunca sei se aquilo vai correr bem ou se vai correr mal. Portanto, a imprevisibilidade é algo que estimula o uso das redes. Sim. Nós temos muito aquela coisa de ter que tentar, pelo menos profissionalmente, seguir o algoritmo, tentar descobrir uma fórmula. Isso é impossível, mas isto são vários períodos. Ou seja, já tivemos aquele período em que era muito fácil tentar adivinhar qual era o período de melhor horário para publicação. Neste momento, isso já não existe. Passámos um momento de tens de fazer apenas X números de publicações. Depois pensas, mas depois na comunicação social não tem que estar limitado a isso. Portanto, acho que o ponto agora essencial é um bocadinho, se calhar, não muito a favor daquilo que há bocado estavam a dizer, hoje em dia o consumo das redes sociais não é assim tão instantâneo quanto isso. Ou seja, eu sinto agora, e faço conteúdos profissionalmente, nas páginas profissionais, sinto que tenho que acrescentar alguma coisa. Porque se for algo de 5 segundos, 10 segundos, que não tenha conteúdo, seja um carrossel apenas de fotografias, não vai correr bem. Ou seja, a pessoa tem que conseguir tirar... É literalmente o que eu faço nas redes e que toda a gente diz não percebo as suas redes sociais. Mas a tua é pessoal. Sim, exatamente. É um mix. É um mix pessoal profissional. Mas é importante falar essa falta de transparência. Tu não sabes quando é que é o horário ideal para postar. A nível passado, loucos. Eu também já trabalhava com redes sociais e também era muito discurso. Parece de dia para dia, não, vamos pôr isto ao meio-dia. Não, na verdade agora já não é meio-dia, às 3, às 7, mas isso também mostra o que estavas a dizer de nós não sabemos como aquilo funciona. São empresas que têm, com as pessoas mais ricas do planeta que têm,
E nós estamos todos à mercê deste tipo de algoritmo e não haver essa transparência. Mas pensa no seguinte, vê isto como uma forma de não teres balizas. Ou seja, se o teu conteúdo, se tu achas que o teu conteúdo vale, Sim, mas, nem é se é bom ou não, se vale, mas não é bem não ter balizas, é não te mostrar onde é que é a baliza. Tu chutas e às vezes marcas, às vezes não marcas. E mesmo o conceito de marcar é problemático. O que é que conta como gol ou não? O andar no objeto tem mesmo limite. Mas isso lá está. E o TikTok é uma rede que me assusta. Eu não tenho, pessoalmente. Respeito, tenho amigos que têm, só não tenho à minha frente. Não, mas tem mas o que é que te assusta em concreto? a violência disto, de está a acontecer uma coisa, está a acontecer outra coisa, está a acontecer uma coisa, está o senhor a gritar comigo. Eu cansaço do excesso de conteúdos. Lembrar da TikTok e às vezes só ouvir. E ela, agora da TikTok, por mim, mostra-me, ou seja, eu não sou completamente contra o fuso usar, mas às vezes está a usar muito, ou quando estamos os dois já deitados, fim do dia, ela está só em velho, a dignidade do Lipovetsky cada vez mais rápido, em mais quantidade, e causa um cansaço real que agora não consigo, vou dormir. Olha, e o que acham das pessoas que partilham tudo nas redes sociais e as que não partilham nada? Desculpa, ainda queria voltar à questão anterior. Exatamente para dar um exemplo da minha hipocrisia com tudo aquilo que tenho estado aqui a criticar nas redes sociais. Mas efetivamente é isso. Eu sou completamente a favor que as redes sociais existem e nós devemos conseguir um uso ético. Eu estou a ensinar um espetáculo de teatro imersivo inspirado no 1984 do George Orwell, mas chamado 2084, o Big Brother está em todo lado, que esgotou todas as sessões por causa das redes sociais. Por causa da partilha nas redes sociais, por causa de pessoas que organicamente difundiram o espetáculo, partilharam o espetáculo e fez com que o boca a boca funcionasse. Eu tenho a noção de que se fosse há uns anos, se eu não estivesse a fazer este espetáculo com uma grande produtora ou numa grande sala de teatro, não teríamos tido este sucesso. E as redes sociais têm esse aspecto bastante positivo. Eu acredito verdadeiramente que nós daqui a uns anos poderemos chegar a correr o risco de substituir a escola e os professores por inteligências artificiais, que serão mais justas, mais imparciais, mais corretas. Vamos livrar do professor autoritário, vamos livrar do professor menos competente. Vamos passar a ter uma educação única para as pessoas. Eu acredito que nós daqui a uns anos, e muito mais cedo do que nós achamos, vamos ter algoritmos de aplicações de encontros que vão escolher por nós a pessoa ideal. Inclusive, o Tinder, neste momento, já está a fazer isto. Já estão a utilizar algoritmos de inteligência artificial para conseguir definir por nós as pessoas que fazem mais sentido para nós. E isto, teoricamente, é positivo. Deixamos de perder tanto tempo à procura da pessoa ideal ou inclusivamente, deixamos de ter relações tóxicas, relações agressivas, violentas, más, que não são boas na nossa vida. Deixamos de ter pessoas incompatíveis. E escolher a pessoa ideal para nós retira o interesse do acaso, o interesse do confronto de ideias. Já está a acontecer. Já estamos a ficar mais isolados. Já estamos a ser manipulados. Já estamos a acreditar e a repetir ideias que são falsas, que são historicamente incorretas, que são contra a ciência, muito, ou única e exclusivamente baseado naquilo que nos é propagado nas redes sociais. Mas o ponto é porquê, não é? O impacto não é só da rede social em si. Eu acho que o mais grave nem é por quem, é com o aval de quem. Porque nós sempre confiámos nos jornais, porque confiávamos que os jornalistas iriam escolher por nós e definir por nós o que era verdade e o que não era. E nas redes sociais isso não existe. Até mesmo. Esse gatekeep não existe, está a ser retirado. Nós ao longo dos anos tivemos as redes sociais a combater o discurso de ódio e cada vez mais nós vemos, tanto a Meta como no X então, o discurso de ódio a ser cada vez mais liberalizado. As notícias falsas a serem cada vez mais liberalizadas. Mas isso é fácil de explicar entendendo a quem é que estão com o X. Ou seja, quem é um detentor do X. Portanto, logo aí. A questão dos valores e das ideologias aqui são, enfim, é um campo de disputa, não é? Muito grande. Porquê? Porque a literacia digital, a literacia de redes é cada vez mais importante e talvez até isso chame aqui a atenção para a questão das humanidades críticas. As pessoas
têm que aprender a criticar aquilo que vem. Eu acho que está aqui uma componente, uma skill para o futuro. Ser obrigatório. De ser obrigatório. Na rede social, fazer um mini tutorial, Sim. curso de, olha, ok, vais ter acesso à rede social, aprenda a navegar. Penso que o Reino Unido, não é? Que ainda hoje saiu a notícia de que abaixo dos 16 anos já não se pode ter redes, ou proibiu-se. E isso diz muito de uma tentativa também, não é, de chamar a atenção para o crescimento da pessoa, que tem que ser pessoas racionais e críticas, com capacidade de olhar para as coisas e não acreditar, quer dizer, olhem para os nossos, sei lá, os meus avós. Os meus avós às vezes mandam algumas coisas que eu digo, avó, isto não é verdade, isso é, não é? Porque tem a ver também com uma própria literacia até visual. E não só nas redes sociais, falávamos dos meios de comunicação. Por exemplo, eu sei, há meios de comunicação social gratuito, portanto eu sei até quais são os interesses económicos que estão por trás daqueles meios de comunicação social. Portanto, eu já sei quando vou a X, sei o que é que posso esperar. Quando vou a outro, também sei. A história é cada vez mais importante, se calhar, nos currículos, não? Já me aconteceu ter a minha mãe, de repente, diz-me: ai filho, vi na página da RTP uma notícia sobre o Primeiro-Ministro, etc. Assim, estranhei. Então mostra-me lá, fui a ver, aquilo era super fake, aquilo era com o mesmo design da página da RTP, mas não era na RTP. Ou seja, o que me assusta no meio disto tudo é como é a qualidade do feito. Sim, a qualidade e como é que a plataforma, a Meta, não tem pessoas disponíveis, ou algoritmos especializados, a deitar isto abaixo. Porque o objetivo não estimula isso. Se calhar são as pessoas que têm que estar a fazer filtragem, não é? Porque a capacidade humana de filtragem... Nós não podemos pedir a 7 bilhões de pessoas para mudar quando existem governos cuja função é regular e organizar a sociedade. E empresas que têm de cumprir as regras do funcionamento de uma sociedade. Da mesma forma como nós temos de pedir a uma empresa que polui um rio, que não o faça, que cumpra as regras, também temos de pedir às empresas, neste caso do digital, para também cumprirem determinadas regras de modo a conseguirmos ter um digital que consiga conviver com a democracia. Tivemos o Cambridge Analytica, que foi escandaloso, quer dizer, a gente sabe a forma como é que ele foi escondido, parte dos engenheiros da Meta, etc., que foi tudo... Mas também acho que, para a qualidade do feio, nós temos um bocado da falsidade do real. Porque quando, não sei se é uma experiência que vocês também têm, mas quantas vezes é que eu não vejo muito disso e pronto, olha outro, coitado, caiu, e vou para o público e começo a ver, não, é mesmo, é sério, ok. Quantas vezes é que não mostram vídeos, mostram coisas estafafúrdias que eu penso, isto não é real. Provavelmente foste enganado, às vezes de forma meio condescendente, e depois quando eu vou pesquisar e vou fazer fact-check, fico, não, aconteceu mesmo. Ok, então mesmo este maluquice que é a contemporaneidade, estas coisas que não me parecem reais, mesmo esta noção do que é real e o que é que não é, que às vezes a gente vê e pensa isto obviamente que é mentira. E quando vais a ver é infelizmente verdade. Então, e o que acham das pessoas, voltando àquilo que eu perguntava, que partilham tudo nas redes sociais e daqueles que não partilham nada? Vocês são pessoas que partilham tudo nas redes? Vivem pelos stories? Não. Mas também não partilho nada. Mas não partilho nada, não é? Não, faço um uso, partilho aquilo que eu acho que é relevante as pessoas verem. E por partilhar muitas opiniões como estas que tenho estado a ter no debate, cada vez tenho menos alcance. Sou muito poderoso, por isso é que eu não tenho nada. Tenho medo do TikTok, tenho medo do Instagram. Eu gosto de ler. A pessoa tem que saber o que é que está a fazer, não é? Ou seja, a pessoa partilhar tudo pode ser rastreada, pode saber onde é que a pessoa está no momento e alguém está com ela, por exemplo. Pode-se fazer um perfil daquela pessoa, seja parte do governo ou não. Entende? E a questão é, já viram a quantidade de coisas, polémicas, de cancelamentos, de whatever, de pessoas que vão a podcasts e que não estão a pensar muito bem no que dizem e em cerca de 15 segundos conseguem já... Pois eu confio no programa de edição, na competência da edição, mas às vezes em 15 segundos, e eles não defendem coisas verdadeiramente atrozes que se dizem, mas em 15 segundos eles não pensam no que está a dizer. E diz uma cena, infinito, toda a gente comenta, isso é quantidade de self-reporting, de eu estou aqui, não era preciso eu ter dito isto, não era preciso estar nesta situação, e meti-me, porque a máquina obriga-me a ter 1 milhão de podcasts sobre 1 milhão de temas. Isso é, lá está, essa eternidade, tudo o que tu dizes vai ficar para sempre, e às vezes dizes uma coisa e me pensas, o que é que eu, desculpa, não ter dito isto, ou se não pensei muito bem, que fica para sempre, e que às vezes queres contar ciclo de
cancelamentos, reações, Isso é sempre curioso, porque ainda outro dia ainda falava com a minha irmã, que é mais nova, e eu dizia, é muito estranho, porque eu ainda cheguei numa fase de conseguir criar um tampão, uma rolha em que eu pensei, bem, estou a entrar no mercado de trabalho, é melhor acalmar aqui com as redes, não é? E, portanto, ainda me salvei. Agora, eu olhei para ela e penso, na mesma geração, o pessoal tem tudo nas redes. A pessoa entra nas redes e às vezes até pensa, meu Deus, deixa-me livre contratar esta pessoa, não é? Porque a vida está aberta de uma maneira, não é? Que é assustadora. E faz pensar nessa questão do futuro, não é? De certo, daqui a 30 anos as pessoas vão se lembrar e vão voltar. Vai haver um algoritmo que vai buscar coisas da nossa vida no passado. É que ser dinheiro privado é um grande luxo. E daí dependendo de dizer algo completamente ilegal. Às vezes uma pessoa diz uma cena, passado uns 10 anos, ei, não. Claro que não, obviamente que não. Mas ali ficou para sempre. E às vezes define a vida de uma pessoa. A opinião hoje, teres aprendido com essa opinião ou com essa experiência e de que amanhã, quer dizer, posso estar aqui a dizer isto. Eu gosto de humor negro. Eu só penso às vezes na quantidade de barbaridades que eu digo às pessoas à minha volta, que é obviamente irónico, mas que se alguém pegasse naquilo e descontextualizasse, a minha vida acabava. Se criássemos hoje a rede social do futuro, o que é que manteríamos das redes atuais e o que é que tirávamos? E, portanto, aqui, no fundo, o que é que vocês vão manter, enfim, daquilo que usam, daquilo que conhecem das redes e o que é que eliminavam imediatamente? Fácil. Então, não tinha tudo que está. Tirava... O que é tudo? O que é tudo? Todas as funcionalidades. Ok. Sim, mas considero tudo útil. Tirava as pessoas que não têm essa noção de como utilizar e de ter respeito pelos outros. E de pensarem que não podem dizer tudo, não podem escrever tudo, tem que haver algum limite. Filtro ético. Sim, portanto, acho que de resto, se isso funcionasse dessa forma, acho que seria, as redes sociais seriam, sei lá, perfeitas. Pronto. Eu acho que não tinha o espírito, teve o espírito crítico, de não há gatekeepers, é a minha voz, é a minha influência, eu posso dar a minha opinião. E de resto, não sei, eu acho, o problema é que eu acho que as pessoas já vinham com este espírito crítico, eu posso dizer que e é por isso que estamos a tirarmos bilionários, não faço, tirarmos bilionários. Deixámos os bilionários e fizemos algo cooperativo ou assim. Uma rede cooperativa. É uma rede cooperativa, exatamente, pronto. Porque não? Tirar a monetização. Monetização, exato. Essa é uma questão interessante, da mesma forma como nós temos órgãos de comunicação social públicos, a Luz, a RTP, e se existisse uma rede social pública, detida pelos Estados, detida pelos governos, provavelmente neste sistema atual não iria sobreviver. Temos mais demora para gravar. Não, tão violenta, tão independente detida pelo governo, fica aqui a nota. Mas é público, é um canal público. E portanto, o que eu acho que tem de mudar é o algoritmo na sua base, tem de ser um algoritmo democrático que exponha às pessoas a ideias diferentes. Tem de ser menos permeável à publicidade e a determinados interesses económicos, mas aí também estamos a matar o modelo de negócio das redes sociais. É fundamental que elas continuem a permitir a cada um ter a sua voz, mas não estão, neste momento, hoje em dia, a ser verdadeiramente amplificadores de opiniões diferentes, e o problema está nisso. Acho que não podem segmentar tantas pessoas naquilo daquilo que é a sua bolha de interesses, e, sobretudo, não podem presumir pelas pessoas o que é que são os seus interesses. Devem continuar a expor as pessoas. O que eu tirava, venham ver um espetáculo chamado 2084, o Big Brother está em todo lado, para entender um bocado essa crítica que ali está a ser feita sobre o modelo de arte. O que é que não tinha? Esse potencial de que o passe à palavra, amplifique ideias diferentes e coisas que supostamente são muito underground, e que a rede social está a perder esse poder amplificador. Mas foi a base bonita. Boa. Pessoal, obrigado pelo vosso tempo. Obrigado. Foi muito bom estar convosco aqui, obrigado.